aquele boa tarde pra você. Você vai pro aeroporto pra esperar o Rony, o Caio Paulista. Como é que vai ser a história, hein? Nossa. Segura aí o Caio Paulista, bebê. Tá feliz. Renata, na verdade, eu teria um imenso prazer em ir ao aeroporto para te receber aqui, porque Minas Gerais te abraça e como eu sou o verdadeiro governador do estado, então a gente comemoraria muito uma vinda sua aqui. Aliás, está me devendo uma vinda aqui. O Rony chega daqui a pouco, o Caio Paulista vem nessa troca por empréstimo com o Bruno Fux. Acho que ficou bom para todas as partes, essa do empréstimo aí, o Caio Paulista numa nova fase por aqui, o Bruno Fux, que não seria titular aqui, eu não sei se vai ser no Palmeiras, mas aí respirando novos ares. E a questão do Rony, Renata, até para emendar, ontem, enquanto nós estávamos aqui, eu estava no meu programa local aqui, nos Donos da Bola, eu recebendo informação a todo momento de duas pessoas, uma delas do Palmeiras e outra que é de um outro clube, me dizendo: ele não vai para o Vasco, ele vai para o Atlético. Só que os colegas de São Paulo, e eu tive o cuidado de não desmentir, dando outra informação, inclusive cravando que o Rony iria para o Vasco. E essa pessoa do meio do futebol me dizendo: pode cravar, ele vai jogar no Vasco, no Atlético, pode cravar. E eu ainda assim, com muito cuidado, não cravei, esperei o Atlético se manifestar. O Paulo Brax, atual CEO de futebol do Atlético, foi brilhante ontem na coletiva no pós-jogo, explicando todos os trâmites, enaltecendo a lisura, a seriedade com a qual o Palmeiras tocou o negócio com o Atlético. Principalmente da pessoa da presidente Leila Pereira, que não queria que fizessem com o Palmeiras, aliás, que não faria com o Atlético e que o Zenit fez com o Palmeiras. Desde o início, trocas diminutas, tudo ajustado, o Rony deu a palavra ao Brax que viria para cá, tudo ajustado, mas aí, enfim, o Vasco tentou botar areia, parece até que o próprio presidente do Vasco estava tratando do assunto, né? Que sempre falou de moral, bons costumes, ética e tal, e aí tentou colocar areia. Mas é do jogo, mas tem uma questão aí que pode ser do jogo, mas é de bom senso, né? Então o Atlético ficou na dele, tratando com o Palmeiras se posicionou firmemente. E aí a coisa acabou acontecendo, ele chega para exames para assinar com o Atlético e deve ser anunciado, eu acredito que no mais tardar até amanhã, pela manhã. Para mim, uma grande contratação para o perfil de time que o Atlético quer ter. Se ele não tinha espaço aí no Atlético, ele será titular aqui seguramente. E acho que o Atlético foi muito bem ao mercado, principalmente nessas transações aí com o Palmeiras. Acho que bom para para todas as partes envolvidas, Rê. Juntou a fome com a vontade de comer, o Galo precisaria mesmo contratar alguém. Trouxe o Coelho, mas é um jogador que tem muito futuro, mas é jovem ainda, não está plenamente desenvolvido. E aí vem o Rony. O Caio Paulista vem meio que naquela história, não está agradando no Palmeiras, vai ter uma oportunidade no Galo, que tem o Guilherme Arana, né, que é o cara que é o titular absoluto. O Caio pode jogar em outra posição também. Mas eu quero saber do Rony. Para vocês, quem ganha mais com essa troca, Palmeiras ou Atlético, hein, Sgarbi? Nossa senhora, difícil. É difícil. Você não esperava essa pergunta? O Rony, ele é um cara que, pra mim, tem que ter o respeito do torcedor palmeirense por conta da história, né? Não são todos jogadores que conseguem virar o maior artilheiro de um clube, como o Palmeiras, tricampeão da América, da Libertadores. É um cara que fez muito pelo Palmeiras, jogou muita bola pelo Palmeiras e, em certo momento, o ciclo acabou, ok, faz parte. No futebol é assim, né? Muitas vezes o jogador ali é um ídolo, tem uma história bonita, o ciclo acaba, vai embora. No momento que não vai piorar a situação, porque é melhor sair agora do que piorar a situação dele mais um ano abaixo. Pode ser. Pra mim, ele tem tudo pra ir bem no Galo. Eu penso isso, porque é um jogador que já mostrou qualidade, tem uma característica interessante de jogar tanto pelas pontas quanto como um 9 também. Pra mim, no novo clube, todo mundo está ganhando. Palmeiras, Atlético e o Rony. Agora, o Fux é uma incógnita pra mim, né? Agora... Eu, do Inter, tenho só boas lembranças. É um período curto que ele jogou, relativamente curto, mas é um zagueiro formado pelo Inter, um zagueiro de qualidade. E não estava recebendo oportunidades constantes no Galo. Se o Palmeiras realmente der sequência para esse jogador, testar esse atleta, eu acho que pode vingar. É um cara que tem qualidade, mas é uma grande chance. Você sai do Galo e vai pro Palmeiras... Se no Palmeiras ele não brilhar, eu tenho certeza que condições ele tem. Sim, e essa é a minha dúvida, né, Rê? Porque ele chega para ser banco, a princípio. O Palmeiras tem Murilo e Gomes. O Gomes não tá naquela fase de Gomes que nós estamos acostumados aqui de ser o melhor zagueiro da América. Então o Fux, para mim, briga a posição com esses caras numa vaga que o Vitor Reis abriu. Mas o Gustavo Gomes está sempre sendo convocado. Sim. Né, pela seleção. Tá indo e vindo. O Murilo já passou por lesões. Então eu acho que um grupo como o do Palmeiras,
qualificado, tem que ter um zagueiro de qualidade, mesmo que não vá jogar todas em Capela. Não, concordo 1000% contigo. A gente viu pouco do Fux no Galo, né? Praticamente não jogou, isso que me chamou a atenção. Agora, essa situação do Rony, eu não escondo aqui publicamente que eu tenho uma relação muito legal com o Rony, mas eu vou analisar de forma imparcial como é que tem que ser feito. O negócio é o seguinte, a partir do momento que a Leila conduziu pessimamente mais uma negociação, ela colocou o corpo na janela, para não falar outra coisa, você entendeu? Você fica aí à prova para acontecer o que aconteceu. Recentemente, eu queria poder entender a cabeça da Leila. Vocês renovaram o contrato do Rony. O Rony não colocou uma arma na cabeça de ninguém, renova o meu contrato, eu vou ficar aqui. Vocês renovaram o que vocês quiseram, vocês valorizaram o seu ativo. E aí a Leila, assim como o Anderson Barros, sem vocês comunicarem o jogador, a Leila deu uma entrevista pública falando que o ciclo dele havia se encerrado. Como é que o jogador recebe esse tipo de coisa? Vamos tentar fazer um exercício. A gente se coloca no lugar do jogador. A gente se coloca no lugar do funcionário. Você acha que ela não falou sobre isso com ele antes da entrevista? Ela não falou. Isso é informação. A Leila não comunicou. Informação. Isso aqui é informação. Pode emitir comunicado oficial e tal. Eu gostaria que vocês até aparecessem um pouco mais para falar que o Palmeiras está virando o que o Atlético Paranaense é. Coreia do Norte. Ninguém fala. Vamos fechar aqui. Então o lance é o seguinte. A informação é. Vocês não conversaram com o jogador e não decretaram que oficialmente ele não faria parte dos planos do Abel. O jogador recebeu isso com enorme surpresa e depois o staff dele comandou a negociação conforme estava na negociação dele. Tentou com o Fluminense, não deu certo. Grêmio, Vasco, Galo, até fechar com o Galo. Então, acho que ela conduziu muito mal a situação, assim como ela conduziu pessimamente a situação envolvendo o Dudu. Já quero falar do clássico aqui, mas antes... Berta. Direto, então, para a academia de futebol. Antônio Chamorro está por lá. O dia de ontem foi frenético com essa história de qual seria o futuro do Rony. Agora parece tudo pelo menos mais encaminhado, Tonhão. É isso, Bruno. Um abraço para você, para a Mari, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Tem que lembrar, né? O Rony causou algumas novelas ao longo desta janela de transferências. Teve primeiro a história do Fluminense, em que o Palmeiras se acertou com o Fluminense. O jogador acabou não indo para o Rio de Janeiro. A Leila Pereira já falou até em fim de ciclo. O Santos também foi outro interessado. Até o Cruzeiro foi especulado. Mas desde o fim de semana, o Atlético Mineiro apareceu com força para contratar o jogador. Então, na noite de terça-feira, o Atlético e o jogador, aí o staff de jogador, se acertaram. Então, na quarta-feira, era esperado então que a oferta formal fosse feita ao Palmeiras e o Palmeiras deu o ok durante a manhã. E quando parecia que estava tudo resolvido, tudo acertado, o Vasco tentou atravessar a negociação, ofereceu um contrato longo para o jogador, que sim, teve interesse nessa disputa aí entre Atlético e Vasco, mas o Palmeiras bateu o pé. A Leila Pereira falou que se é para negociar, é só com o Atlético Mineiro, que já estava tudo acertado com o Galo. Não queria que acontecesse uma situação parecida com o que foi do Claudinho, em que o Palmeiras também tinha tudo acertado com o jogador e com o clube, né, com o Zenit, mas no final o Claudinho foi negociado com o futebol do Catar. Então o Palmeiras ainda falou, não, Rony, se for para você sair do Palmeiras, você vai para o Atlético Mineiro. E no final da noite já tudo acertado, então agora o jogador já é esperado durante esta quinta-feira em BH para assim ser jogador do Atlético Mineiro. E o Palmeiras e o Atlético que também tem uma outra negociação em andamento, que seria uma troca. Caio Paulista saindo do Palmeiras e indo para o Atlético Mineiro, ele já perdendo espaço aqui no Palmeiras, agora que o Piquerez está recuperado de lesão, ainda tem o Vanderlan. E Bruno Fux, o zagueiro, vindo para o Palmeiras, saindo do Atlético Mineiro e vindo para o Palmeiras que desde que Vitor Reis saiu, estava em busca de um zagueiro, Bruno e Mário. A gente até imagina que o Palmeiras vai atrás ainda de outro zagueiro, principalmente um canhoto, que é o que o Abel sempre pede. Vamos para o lado, então, da história de Belo Horizonte. A Natália Andrade chega ao vivo, porque também o Paulo Brax, né, diretor do Galo, explicou todo esse imbróglio. O Rony chega ou não chega, Nath? Bom dia, Mari. Bom dia, fã do esporte. Ao que tudo indica, ele chega e chega hoje. Ele é esperado agora no meio para o final da tarde. Ontem, o Paulo Brax deu uma entrevista coletiva, pronunciamento para a imprensa, e informou que ficou sabendo sim, mas que em momento nenhum o Galo teve dúvida de que o Rony viria, que o acordo foi selado, que mesmo com todas as notícias, isso só circulou na imprensa, inclusive citou a Leila, citou o profissionalismo da Leila, falou que o Galo sempre esteve certo da negociação, como a gente pode ouvir agora. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós.
também teve o de acordo do jogador e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa, possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube. Em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. Estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. As palavras das pessoas valem. O Atlético não entra em leilão, em nenhuma negociação nossa, e a gente vai fazer um time cada vez mais forte para brigar por grandes objetivos no ano. Pois é, depois desse pronunciamento, ele falou da situação do Bruno Fux. O Fux que não foi nem... Ele estava na lista de relacionados, foi cortado da lista de relacionados e ele explicou que o Fux está para ir para o Palmeiras, enquanto o Caio Paulista vem para Minas, mas que são 2 negociações separadas. O Cuca, inclusive, falou que a questão do Caio Paulista foi uma oportunidade de mercado e que o Galo não vai ter custos com essa negociação, Mari. Tentando reforçar o seu elenco para 2025, a gente vai conversar, tá? Sobre toda essa união sinistra aí no mercado da bola, tá, Bruno? Mas agora liberta. Bom, galera do Galão, é isso aí, rapaziada. 2 reforços. É até pesado chegando no Atlético, né? Se o Rony jogar o que ele já jogou no Palmeiras, no Galo, vai ser um baita reforço. O Abel não conta mais com ele, mas se ele jogar o que a gente já viu ele jogar, é um baita reforço, é um cara que traz preocupação na zaga do adversário, né? O Rony, ele é muito rápido, muito veloz. Se o adversário bobear, já era, né? Se der bobeira, meu irmão, um jogador como o Rony é caixa, porque o homem é brabo. O homem joga bola. Quando ele tá bem, eu já vi o Rony fazer coisas que não é à toa que ele foi artilheiro da Libertadores, né? Foi protagonista. Não é à toa. Ele é um cara que perde muitos gols bobo, e pode ter sido isso aí que o Abel não conta mais com ele, né? Pode ter sido por esse motivo, mas a rapidez dele é algo que surpreende. O Galo venceu ontem, mas não adiantou, né? O Galo é o melhor segundo colocado, com 16 pontos, e está classificado para a próxima fase. O Galo fez 16 ao lado do CV, né? Era um grupo bem fraco, entre aspas, aí, o grupo do Galo. Tombense com 16, Atlético com 16 e o Betim com 15. Se fosse de uma outra maneira, a gente teria aí as 3 melhores campanhas do campeonato e seriam os 3 primeiro colocado. Na competição, o América ficaria em 4º e o Cruzeiro estaria eliminado da competição. Mas como mudou, né, colocaram os times como cabeça de chave. Se a gente for analisar, fica até melhor assim, né? Para não ter o risco dos 3. Na verdade, esse estilo aqui beneficia os times grandes, né? Que eles não ficam de fora aí da competição. Dificilmente vai ficar um de fora, podendo aí um dos grandes ficar em segundo colocado. Mas é isso aí, deixa aí o comentário que vocês acharam da contratação do Rony e Caio Paulista. Será que vai dar bom no Galo? Vamos estar na torcida, né, galera?